bem? Acho que o som está um pouquinho diferente hoje, né? Estão me ouvindo bem? Sim? Boa noite. Normalmente os irmãos me veem aqui cantando, né, dirigindo o culto, pregando é muito raro. E é um privilégio estar aqui diante do povo de Jesus, não é? Somos todos o povo de Cristo e queremos viver para a glória dele. E é tão bom quando a gente faz isso de muitas maneiras, né? Deus nos deu muitos dons diferentes e com certeza Ele quer usar a todos nós, e é um privilégio estar aqui, também é uma grande responsabilidade, então peço que os irmãos estejam em oração por mim. Também quero avisar duas coisas. O pastor Milton já está em viagem, está voltando nesse momento, está voando da Malásia em direção ao Brasil, então vamos estar em oração por ele. Quando você chegar em casa, se lembre de orar por ele, tá? Para que Deus conceda ao servo do Senhor uma viagem tranquila, e também pelos nossos demais pastores que nesse momento também estão pregando, né? O pastor Edinaldo está dando assistência a uma das nossas congregações, assim como outros pastores, todos estão servindo ao Senhor. O pastor Jefferson está um pouco adoentado, hoje pregou na marra, então estejamos em oração também pela recuperação dele. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando um livro chamado... Como que é o nome do livro? Se você não está estudando, deveria estar, né? Estamos todos nos pequenos grupos trabalhando dessa maneira, e tem sido um privilégio tão grande aprender, né? E o tema da nossa reflexão de hoje é Criados para Adoração, que é a primeira parte do livro, não é? Enquanto eu li esses capítulos todos que narram sobre a importância da adoração, o que é adoração, eu fiquei pensando em como a gente é falho, não é? Como nós todos somos falhos nesse propósito que é o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, que é adorá-lo, cumprimento do propósito de Deus para nós. Queria começar dizendo que Deus não precisava criar você, mas Ele escolheu te criar. Você já parou para pensar nisso? Deus escolheu te criar, e Ele não te criou com um fim alheio à sua vontade. Ele te criou para o benefício, para a glória, para o propósito e para o prazer dele mesmo. Então, se a gente pensar no motivo para o qual Deus nos criou, viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Se você está nos visitando aqui hoje, eu queria dizer para você que viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da sua vida. Um dos maiores dons que Deus deu a nós foi a capacidade de sentir prazer. Você já pensou que Deus nos dotou de sentidos? Olfato, audição, paladar, tato, não é? Deus nos criou com sentidos, e também Deus nos criou com emoções, e esses sentidos e essas emoções foram colocadas em nós para o nosso prazer, porque o prazer foi dado a nós por Deus, e esse prazer tem que ser devolvido a Deus. Então tudo que nós fazemos aqui, quando cheiramos uma flor, a gente pode estar fazendo isso para a glória de Deus. Enquanto nós comemos uma comida gostosa, não é? A gente pensa assim: nossa, glória a Deus por essa pessoa que cozinhou, não é? Essa comida maravilhosa. Quando nós vemos na natureza uma cena bonita, enquanto a gente está viajando ali para Goiânia, depois desse período de chuva, a gente passa ali por Varjão, aquela região ali, bonita, né? Com aquelas montanhas, é tão bonito aquele trecho ali da viagem. Deus os dotou com essas características, não é? Deus nos deu esses sentidos e também nos deu as emoções, para que esses prazeres pudessem ser ainda mais ressaltados. Quando você sente um cheiro bom, você fala: meu Deus, que delícia, que bom que alguém criou esse perfume. Então você já começa a agradecer. Então as nossas emoções estão conectadas com os nossos prazeres, e Deus nos deu isso como presente.
Mas eu também queria te lembrar que se Deus colocou isso em nós, o prazer, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança, Deus também sente prazer. Deus sente prazer e Ele também tem emoções. Não é? A Bíblia fala que o Senhor, Ele fica enciumado, Ele tem ciúmes de nós. O Senhor, Ele também, Ele sente tristeza, Ele se alegra, Ele exulta, Ele desfruta, e Deus até ri. Alguns salmos falam que Deus ri. Então, se a gente fosse resumir o que é adoração, o que é adorar, a gente poderia resumir em uma frase: adorar é dar prazer a Deus. Pare e pense nessa frase. Adorar é dar prazer a Deus. E aqui, quando a gente fala essa frase, a gente já quebra uma série de paradigmas, não é? Porque a gente pensa que adoração, muitas pessoas dizem que adorar é o quê? É cantar para Deus, não é? Adorar é cantar para Deus, e é isso que é adorar. Outras pessoas dizem que adorar é erguer as mãos enquanto a gente canta. E outras pessoas ainda dizem que adoração é um estilo de música. Já ouviu isso? Ah, você está escutando o que no seu carro? Estou escutando um CD de adoração. É um estilo de música. Mas eu queria dizer para os irmãos que a adoração, ela é anterior à música. Lá no Éden, Adão já adorava a Deus. Quando eu estava lendo e pesquisando sobre isso aqui, você sabia que os termos hebraicos usados para cuidar e guardar o jardim, que são usados lá no Gênesis, né? Quando fala lá, quando Deus criou Adão com um propósito, que é cuidar e guardar o jardim do Éden, não é? Esse verbo aí no hebraico é o mesmo verbo hebraico aplicado para descrever o ministério de servir no templo. Quando os levitas eram separados para servir no templo, os verbos usados são avad e o substantivo é o avodá. Então o avad é um verbo, e esse mesmo verbo é usado quando citam lá os levitas, aquelas pessoas que adoravam a Deus através dos holocaustos, dos sacrifícios. E se a gente for parar para fazer uma analogia, o que isso quer dizer, né? Se avad é um verbo, e esse verbo significa trabalhar, servir, fazer ou obedecer. São 4 palavras que esse verbo agrega. E se avodá é um substantivo que significa trabalho, serviço ou adoração a Deus, quer dizer que trabalhar, avad, que é o verbo, trabalhar de coração pode se tornar adoração. Vou repetir: trabalhar de coração pode se tornar adoração. Então esse é o propósito para o qual nós fomos criados. E todos nós sabemos que adorar, até os antropólogos falam isso, adorar é tão natural para o ser humano como respirar, como comer, como beber alguma coisa. Nos tempos mais remotos, aquelas tribos, quando eles acham ali aquelas pinturas rupestres, todos aqueles detalhes históricos, eles já percebem que eles todos adoravam alguém, alguma entidade, né? Ao sol, à lua, às estrelas, e aí tem diversos outros tipos de adoração. Mas a adoração é parte do ser humano, porque nós fomos criados para adoração. Deus colocou isso em nós. Adoração é parte da sua vida, não tem como fugir disso. Mas o que a gente precisa lembrar? Nós adoramos todos os dias. Resta a gente saber o que nós adoramos ou a quem nós adoramos.
quando a gente pensa sobre isso, a gente reflete que, talvez inconscientemente, nós estejamos adorando mais ao nosso celular do que ao nosso Deus. Ou nós estamos adorando mais o nosso cônjuge do que o nosso Deus. Ou mais um conceito, não é? Nós, como crentes, temos um conceito muito forte, colocamos um casamento como um ídolo dentro da igreja. E nós precisamos parar para pensar sobre isso. Às vezes nós amamos mais a ideia do casamento do que Deus. A gente tem que lembrar disso, Jesus foi um homem pleno e ele nunca se casou. Deus basta para cada um de nós. E nós precisamos lembrar também que quando a nossa adoração está desfocada, nós vamos achar algo ou alguém para adorar, inclusive a nós mesmos. Pode ser que o seu maior ídolo seja você mesmo. Por isso que tantas vezes a gente sai aqui do culto, não é? E sai comentando assim: hoje eu não gostei muito do momento de adoração. Não me tocou, não me emocionou, eu não arrepiei, eu não senti nada. Olha o que essa frase contém. Hoje eu não gostei muito do momento de adoração. Olha quantos erros numa frase só. Como se a adoração fosse a você. Ou como se a adoração fosse um momento. Adoração não diz respeito a você, nem a mim, nem a nenhum de nós. Adoração diz respeito a Deus. E adoração não é um momento. Adoração é uma vida. Adoração, meus irmãos, não é para o nosso benefício próprio. Se Deus colocou isso em nós, é porque Ele sabe que nós só vamos ser completos quando nós o adorarmos. Porque nós fomos criados para adoração. Então lembre-se disso. Adoração não é um momento da sua vida. Adoração não é um momento da sua vida. Adoração é a sua vida. Você pode ser um adorador e não viver um momento de adoração. Deus te chamou para ser, não para simplesmente viver um momento de adoração. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia aí. Eu queria que os textos não fossem projetados hoje, porque nós temos que aprender a fazer o exercício de abrir a palavra de Deus. Isso também é adoração. Então pega a sua Bíblia aí, por favor, em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo diz assim, você achou? Já achou? Vamos criar o costume de falar assim, amém, quando acha, né? Amém? Amém, então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, ó: portanto, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vamos repetir esse texto? Ó. Portanto, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então você pode adorar a Deus enquanto você come, enquanto você bebe, enquanto você joga bola, enquanto você prepara os espetinhos, né, Jafé? Você pode adorar a Deus enquanto você faz isso. Enquanto você defende uma causa, enquanto você dirige a sua empresa, enquanto você conserta as kitnets, né, Arno? Tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Colossenses 3, 23. Abra aí também a palavra do Senhor
nesse texto, Colossenses 3, 23. A palavra de Deus diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vou repetir esse versículo, hein? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo é tudo mesmo. Se você vai tomar um banho para vir para a igreja, você está tomando banho para o Senhor, não é? Quando a gente vai escolher uma roupa, a gente escolhe uma roupa para o Senhor. Isso vale para homens e mulheres. Porque às vezes a gente esquece disso. Tem gente que fala assim: Deus não está ligando para que roupa que eu visto, Deus olha para o meu coração. Mas o seu coração revela a roupa que você veste. Não é? Se você gosta de vestir umas coisas estranhas, é porque isso está no seu coração. E Deus vê o seu coração. Então a gente deveria ter medo dessa frase, né? Muito mais temor do que confiança e segurança quando a gente fala uma frase como essa. Então tudo que nós fazemos tem que ser feito como para o Senhor e não para os homens, assim como a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Mas como que eu posso me manter em constante adoração, né? Porque então eu tenho que pensar em Deus em tudo. Eu tenho que viver, como que eu vou viver minha vida? Porque quando eu sair daqui, eu vou ter que defender. Se eu sou um advogado, eu vou ter que pegar umas causas difíceis. Se eu sou um médico, e o pessoal que faz medicina aí está tendo contato lá na faculdade com a realidade. Os transexuais estão aí. Não é? Então, tudo que você faz, como que você pode viver lá na sua área de trabalho, na sua casa, na sua profissão, na sua faculdade, na sua escola? Como que você pode viver em constante adoração? Quando eu namorava a Mariana, a gente namorou à distância. A gente tinha um dia para se encontrar, né? E esse dia era segunda-feira à noite. Então, a gente se organizava com um fuso horário de, às vezes, 4 horas de diferença, às vezes 3 horas, às vezes 2 horas. Então, a gente se organizava para ter o nosso encontro semanal. Naquela semana, eu ficava o tempo todo assim, pensando: gente, essa situação aqui que eu estou vivendo, quando for segunda-feira, eu vou contar para a Marie. Ou então, nossa, eu comi uma comida boa demais. O irmão me chamou para comer lá na casa dele, mas que janta boa! Eu vou contar para ela que o irmão cozinha bem. Quando ela vier para cá, a gente vai comer na casa desse irmão. Então, tudo que eu fazia, eu pensava em contar para ela. Então, era a minha alegria pensar nisso, né? Que na segunda-feira eu ia me encontrar com ela e compartilhar aquilo tudo. E eu penso assim, mantendo as devidas proporções, não é? Por que eu me preparava e pensava nisso durante a semana toda para eu ter aquele encontro com ela e conversar com ela na segunda-feira à noite? Porque eu a amo. Por isso que eu ficava ansioso para encontrar com ela, para conversar com ela, para compartilhar a minha vida com ela. Por que com Deus a gente não tem essa ansiedade de contar as coisas boas que a gente vive, de compartilhar esses detalhes do dia a dia? Por que a gente não tem esse interesse e tentar agradar a Ele em tudo? Por que essas coisas, quando diz respeito a Deus, parece ser tão pesado, e quando é para alguém, parece ser tão leve? Você já parou para pensar nisso? Talvez a raiz desse peso, meus irmãos, seja porque nós não amamos a Deus. É muito simples e direto, não é? Nós não amamos a Deus. É difícil a gente confessar isso, não é? É muito difícil a gente confessar isso.
Porque realmente, muitas vezes, a gente não se preocupa com o que ele pensa. A gente não se preocupa. A gente não se preocupa com a forma como a gente age. Nem aqui dentro e nem lá fora. E sabe por que isso dói tanto em nós? Porque, no fundo, nós sabemos que nós deveríamos amar a Deus. Nós deveríamos amar a Deus. Mas nós só amamos alguém que nós conhecemos. E talvez esse peso na nossa vida é porque nós não conseguimos amar a Deus porque nós não o conhecemos. Abra sua Bíblia lá em Oséias 6, versículo 6, por favor. Oséias 6, lá no Velho Testamento. A palavra de Deus diz assim: pois eu desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Isso aqui é Deus falando para o povo dele. Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Deus deseja o conhecimento dele. Deus deseja que você o conheça. Sabe por que ele deseja que você o conheça? Porque se você o conhecer de verdade, você vai amá-lo. Você vai amá-lo. Ele sabe disso. E você vai amá-lo porque ele já te ama. E a gente vai falar sobre... Essa foi a introdução só, viu? A pregação vai durar mais ou menos 1h30. Brincadeira. Eu convido você a abrir a Bíblia. A gente vai ver o exemplo de um grande homem que amava a Deus. Amava profundamente o Senhor. Lá em Gênesis, a gente vai acompanhar a história de Noé. Gênesis 6, versículo 5. Na verdade, vamos ler até do versículo 1 até o versículo 9. Vitor, esse texto aí grande, isso, esse menino é ligeiro. Eu queria que nós lêssemos todos juntos. Gênesis 6, versos de 1 a 9. Vamos ler a uma só voz? Vamos lá? Quando os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens... Então o Senhor disse: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias e também posteriormente, havia nefilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e estas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração.
O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los ter feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, não é? Noé achou graça aos olhos do Senhor, como o texto bíblico fala aí, não é? No versículo anterior, versículo 8 diz isso. Ele encontrou favor, achou graça. Mesma coisa, Deus sorriu quando olhava para Noé. Deus ficou feliz. Favor de Deus, Deus se alegrava com a vida dele. No meio daquela geração corrupta, daquela geração perversa, Noé amava a Deus acima de tudo. Noé, ele tinha um relacionamento com Deus. No versículo 9, diz que ele andava com Deus. Olha a última parte do versículo. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós um relacionamento. E esse relacionamento, Mateus 22, diz assim que um fariseu questionou Jesus qual era a lei mais importante, não é? E Jesus respondeu para ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ama o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Primeiro mandamento: ame ao Senhor. Deus sorri quando nós o amamos acima de tudo e de todos. Tem um slogan que fala assim: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não, Deus tem que estar acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. Deus sorri quando nós o amamos acima de tudo e de todos. Eu queria que você pensasse hoje: será que o relacionamento com Deus para você, ou adorar a Deus, viver uma vida de adoração, é um peso para você porque você não o ama como deveria? Eu vou te dar um minutinho para você pensar assim: será que eu amo a Deus mesmo? Importante, né, a gente fazer esses questionamentos. Até nós velhos na caminhada cristã aí, será que eu amo mesmo a Deus? Que o amor a Deus seja o maior objetivo da nossa vida, meus irmãos. Que nada no nosso coração ocupe um lugar maior do que esse lugar que Deus tem que ocupar em nós. Mas o amor, ele se manifesta de maneira prática, não é? Deus também sorri quando nós confiamos nele. Amar é importante, mas o amor, ele leva-nos a confiar. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, e vamos ver o que a galeria fala sobre Noé lá. Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7 tem um relato que Gênesis não faz sobre a vida de Noé. E o relato diz assim, ó: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Em quais áreas que nós devemos aprender a confiar em Deus? Porque Noé confiou em Deus quando ele não viu absolutamente nada. Não sei se vocês sabem disso. Naquela época, nunca havia chovido. Não era comum se chover. Como que a terra era regada? Pela água que vinha da terra.
Assim a terra se mantinha. Noé nunca tinha visto a chuva, meus irmãos. Para pensar nisso. Ele construiu um barco daquele tamanho, no seco, bem longe do mar. Não sabia como levar aquilo para lá. E ele construiu. O amor de Noé era tão grande por Deus, que esse amor levou Noé a confiar em Deus cegamente. E a minha segunda pergunta para você é: qual é a área que você está resistindo em entregar para Deus, que você ainda não confia nele, né? Porque todos nós temos essas áreas aqui. Eu acho que eu não sou o único, né? Tem coisas que eu passo assim, eu acho que essa parte aqui da minha vida eu não tenho coragem ainda de entregar para Deus, não. Ou sou só eu que sou assim? Os irmãos também são? Ou vou me sentir sozinho, se for assim? Eu acho que tem coisas aí, né? Às vezes seu dinheiro, sua empresa. Eu sou fiel aqui, tarará, mas nessa parte aqui, oh meu Deus, lá na frente nós vamos entregando com calma, Senhor. Vai fazendo com calma na minha vida. Todos nós temos dificuldade em confiar em Deus em alguma área. E a minha luta atualmente tem sido: Senhor, me ajuda a amar mais o Senhor do que eu amo meu filho. É tão difícil, não é? A gente colocar o amor a Deus acima da nossa família. A família pode se tornar um ídolo, meus irmãos. A família pode se tornar um ídolo na nossa vida. Quais são as áreas que você tem dificuldade de confiar em Deus? Que você ainda não entregou para Ele e obedece a Ele cegamente? Deus sorri também quando nós o obedecemos intencionalmente. A Bíblia, ela conta como que Noé construiu aquela arca, não é? Deus, quando mandou Noé construir a arca, ele deu todas as medidas exatas. E Noé foi seguindo as medidas daquele barco, precisamente como Deus tinha ordenado a ele. E lá nos Estados Unidos tem um museu que eles têm uma construção da arca em tamanho, uma réplica, não é? Em tamanho original, do tamanho mesmo dos relatos bíblicos. Eu tenho muita curiosidade de ir lá conhecer esse museu, porque deve ser uma coisa absurdamente grande, deve ser lindo. E eu fico pensando, meu Deus, Noé obedeceu a Deus em cada detalhe, tintim por tintim, como a gente diz, né? E Deus sorri quando a gente obedece assim intencionalmente. E essa é uma luta que a gente enfrenta. A gente obedece em partes, né, como eu já falei, e nós queremos escolher as ordens que nós vamos obedecer de Deus. Por exemplo, Senhor, eu vou à igreja, mas eu não vou dar o dízimo, não. Porque esse aí dízimo é para enricar pastor. Né? É isso que a gente ouve, não é? Nada diferente do que a gente ouve lá fora. Só estou falando o que as pessoas falam. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou perdoar o irmão, não, porque né, tudo tem limite, né? E a gente vai obedecendo assim, a gente vai escolhendo a parte boa do que a gente quer obedecer, e a outra parte que é muito difícil, aí a gente deixa de lado. E eu estou falando isso para mim. Quantas coisas difíceis eu deixo de lado. Mas Deus sorri quando nós decidimos obedecê-lo intencionalmente. Obedecer a Deus parcialmente, irmãos, é desobedecer. Obedecer a Deus em partes é desobedecer.
Ou a gente obedece, e obediência é um ato de adoração. Muito mais do que erguer suas mãos aqui enquanto a gente louva a Deus cantando, Deus quer que você o obedeça. Deus quer que eu o obedeça. Deus sorri também quando nós o louvamos e damos graças continuamente a Ele. Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando Deus abriu a porta da arca e eles puderam descer? O que Noé fez? Vocês se lembram? Ele construiu um altar de adoração ao Senhor. Deus sorri quando nós escolhemos adorá-lo, louvá-lo. Porque cantar para Ele, oferecer sacrifícios para Ele, de louvor, não é? Como o salmista diz, também é adoração. Não é só isso que é adoração, mas a nossa postura aqui, como corpo de Cristo, na igreja, enquanto cantamos para o Senhor, também diz respeito da nossa vida de adoração. Não é só um momento, mas a forma como você lida com esse momento aqui de culto, esse momento coletivo, reflete a sua vida de adoração. Infelizmente, a gente que está aqui em cima, é difícil para a gente muitas vezes, sabia? A postura de tantos irmãos enquanto a gente está louvando ao Senhor, parece que só está o corpo aqui, só está... Aquilo não faz sentido nenhum. Eu não sei para que vem. Minha oração é que enquanto você vem, Deus te toque em algum momento. Porque é triste, irmãos. E isso só reflete a sua vida com Deus lá na sua casa. Se você não consegue se render ao Senhor em adoração num momento de culto, sabe, mesmo desafinado, cantar mesmo, mesmo com a voz feia, ler o texto bíblico com vontade, na hora da intercessão, erguer seus lábios e falar: Senhor, tem misericórdia daquele irmão, ele precisa da tua intervenção. Esses detalhes, irmãos, podem parecer indiferentes para você, mas mostram a nossa postura de adoração, porque a adoração é uma vida, lembre-se disso, não é um momento. Esse momento aqui reflete a sua vida. Você foi criado para adorar. Enquanto você não entender isso, vir à igreja vai ser só um ato religioso. É como ir à reunião, não sei nem do que, do Rotary Club. Você vai uma vez por semana, entrega as cestas básicas e está bem. Meus irmãos, esse é um momento que nós nos unimos para compartilhar e entregar para Deus as experiências que nós tivemos com Ele durante a semana. Isso aqui é o reflexo da nossa vida de intimidade com o Senhor. E é difícil, irmãos, muitas vezes estar aqui adorando ao Senhor, cantando, né? Desse momento aqui cantando. Porque nós precisamos aprender a louvar o nosso Deus. Todos nós precisamos aprender a louvar o nosso Deus. E eu falo isso porque adorar a Deus é render-se. É render-se. Quando eu morava no Recife, eu fui assaltado 7 vezes. E na última vez que eu sofri um assalto, eu estava com dengue, e eu fui a um mercado comprar uma água de coco e também uns repositores de energia, né, aqueles famosos que eu não vou falar a marca. Então, eu fui ao mercado comprar isso, e no caminho de volta para onde eu morava, um carro com 4 assaltantes parou do meu lado, e eles desceram assim: perdeu, perdeu, perdeu,
aquela cena clássica, né? Com arma assim na mão, apontando para mim, eu aqui, ó. Entrega tudo, entrega tudo. E lá se foi meu repositor energético, minha água de coco. Passa a carteira. Eu passei a carteira. E eu já cansado de fazer documentos, falei com o assaltante. Por favor, me dá meus documentos, pelo menos minha identidade. O resto você leva, mas me dá minha identidade. E ele deixou eu pegar minha identidade, eu fiquei com a minha identidade, eles entraram, por um momento eu achei que eu ia ser sequestrado, que eram 4 homens, e eles entraram no carro e foram embora. Naquele dia eu me rendi, mas eu me rendi em partes, porque a minha identidade ficou. E com Deus, muitas vezes, a gente faz da mesma maneira. A gente se rende em partes. Talvez você não quer entregar a sua identidade para Ele, não quer entregar algum pecado de estimação, né, que a gente costuma cultivar, o falar mal dos outros, né? O desejar o mal para os outros, a inveja encoberta, a falsidade, a maledicência. Os pecados visíveis, né? Aqueles que a igreja costuma julgar, normalmente são pecados ligados à área do corpo, à área sexual. Mas tem tantos outros que matam a nossa alma, tanto quanto esses outros que são pecados contra o corpo. Claro que cada pecado é pecado. Pecado não se discute. Mas nós precisamos render todas as áreas da nossa vida para o Senhor. Todas. E é tão difícil, mas adorar a Deus vai exigir de nós realmente uma rendição total. Na forma como a gente lida com a nossa família, na forma como a gente não só age com as pessoas, mas como a gente reage também com as pessoas. Porque agir, normalmente a gente ora, Senhor, me ensina a agir da maneira certa. Mas a gente esquece de orar, que a gente também precisa aprender a reagir da maneira certa. Muitas vezes, nós vamos precisar pedir ao Senhor que nos ensine a nos render na nossa confiança nele. Porque acontece tudo de bom na vida dos outros, mas na minha vida não acontece nada de bom. Ou esse pedido que eu tenho feito tanto a Deus, Ele não me ouve, Ele não me atende, Ele não muda, Ele não faz nada. E a gente vai deixando de confiar. A gente vem aqui, a gente diz que confia, mas no fundo a gente não confia. Ou a gente vem aqui e a gente diz que crê, mas no fundo a gente não crê. Sabe aquele... Você crê que o irmão vai ser curado? Aí você crê descrendo, né? Ah, não sei não, hein? A situação está difícil, hein? Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente se rende, ou entregar a carteira sem a identidade não é render-se por completo. Deus te convida hoje para uma rendição total. Porque se você foi criado para adorá-lo, você só vai ser feliz quando você se render por completo a Ele. Não tem como a gente se render a Deus se a gente não amá-lo. Não tem como a gente se render a Deus se a gente não confiar nele.
Não tem como a gente se render a Deus se nós não obedecermos. Não tem como nós nos rendermos a Deus se nós não louvarmos. Adorar a Deus é render-se. Render-se em amor, render-se em confiança, em obediência e em louvor também. E eu estava vendo uma história de uma mulher que pediu ajuda para um marido esses dias, e ela pediu ajuda com o filho, né? Ela disse assim para o marido: eu preciso que você me ajude com esse menino, vai ali, faz isso para mim. E o marido foi, pegou essa criança e fez o serviço pela metade. E chamou a mulher e falou assim: pronto, minha parte está feita. E ela falou assim: mas você só fez pela metade. Você não fez tudo que eu pedi para você. Ele falou assim: não, eu faço 50%, você faz 50%, e assim a gente consegue fazer, cada um faz a sua parte. Ela falou assim: não, meu filho, você não está entendendo. Eu estou dando 100%. Ou você entrega 100%, eu não quero. Nós somos criados para adorar a Deus a 100%. 50% é pouco. Não é o que Ele pede. E se não é o que Ele pede, não adianta entregar. Ele não quer. Oséias, a gente lê o texto hoje. Ele quer que você o conheça. Quando você o conhecer, você vai o amar. E quando você o amar, você vai o obedecer e vai confiar. O convite para você nessa noite é para que você se renda ao Senhor. Porque foi para isso que você foi criado, para o louvor da glória de Deus, para viver uma vida de adoração. Sabe por que nós fazemos viagens como a do coral ontem? Que a gente sai daqui e vai cantar em outro lugar? Porque existem lugares onde Deus não é adorado. E só existe missão onde não há adoração. Vou repetir essa frase. Só existe missão onde não há adoração. As viagens missionárias que a igreja faz só existem porque tem lugares onde Deus não é adorado. Nossa missão está ali, porque as pessoas, nós fomos criados para uma vida de adoração. E meu desejo nessa noite é que você entenda isso, e que você escolha hoje viver uma vida de adoração. Talvez você vai pensar: mas eu não consigo, é difícil para mim, é difícil confiar, não é? Num mundo em que a gente não pode confiar em ninguém. E eu conheço uma pessoa que diz assim: eu não confio nem na minha sombra. É difícil confiar, é difícil mesmo. Mas em Deus vale a pena. Em Deus vale a pena. E eu quero convidar você que está aqui nessa noite a curvar sua cabeça agora, e talvez você está precisando que o Senhor te ensine a amá-lo, para que você confie desse jeito, não é? Confie, se renda e aprenda a obedecê-lo. Mais do que uma canção, mais do que um momento de erguer as mãos aqui e adorar, Deus quer que a sua vida seja essa vida de entrega, de adoração, porque você foi criado para isso, para o louvor da glória de Deus. Enquanto você ora agora, peça ao Senhor: Senhor, me ensina a te amar, Senhor. Eu sei que eu fui criado para o louvor da tua glória, mas eu não
Às vezes a caminhada com o Senhor é tão pesada porque eu sei que eu deveria te amar e eu não te amo como eu gostaria. Eu não te amo, Senhor. Foi isso que Jesus perguntou para Pedro, não foi? Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Tu me amas mesmo. Então me obedeça. Confie em mim. Viva para a minha glória.